E se eu dissesse que, em breve, o mundo inteiro testemunhará um acontecimento tão grandioso e perturbador que nenhum governo conseguirá esconder, nenhuma ciência conseguirá explicar e nenhuma ideologia conseguirá refutar? Algo que será transmitido ao vivo, em tempo real, para bilhões de pessoas, mas que a maioria simplesmente não estará preparada para compreender. Duas figuras misteriosas surgirão no cenário global, realizadas sobrenaturais e proclamando verdades que desafiarão tudo o que as pessoas acreditam. Mas, ao invés de serem ouvidas e respeitadas, serão odiadas, perseguidas e mortas diante dos olhos do planeta. O mais chocante, o mundo inteiro vai festejar suas mortes. Isso não é um roteiro de ficção. É uma profecia escrita há milhares de anos no livro do Apocalipse. As duas testemunhas do fim dos tempos serão enviadas para alertar a humanidade de que a contagem regressiva para o juízo final começou. Durante 1260 dias, desafiarão o Anticristo, exporão seu sistema de mentiras e realizarão sinais e maravilhas que ninguém poderá negar. Mas a história delas não termina na tragédia. 3 dias e meio após serem assassinadas, algo tão impactante aconteceu que até os mais céticos terão que admitir: Deus está no controle. A pergunta é: você está pronto para entender o que está prestes a acontecer? A verdade foi revelada há muito tempo, mas a maioria das pessoas continua ignorando os sinais. O mundo caminha para um momento de decisão, e você não pode ficar à margem dessa história. Prepare-se, porque as respostas que você encontra aqui podem mudar completamente a forma como você vê o futuro, e talvez até a forma como você escolhe viver sua vida daqui para frente. O mundo caminha para um tempo de trevas como nunca antes visto. Mas atenção, não se trata apenas de escuridão literal, mas de algo muito mais perigoso: uma escuridão espiritual. O pecado será normalizado, a verdade distorcida e a moralidade redefinida para se alinhar ao que é conveniente. E no meio desse caos, surgirá uma figura sedutora, persuasiva e, acima de tudo, enganosa. O Anticristo não será apenas um líder político, mas uma entidade que carregará o peso da mentira e da manipulação em níveis inimagináveis. Seu poder veio de sinais e maravilhas fraudulentas, capazes de convencer até os mais céticos. Imagine um mundo onde a verdade se torna relativa e a mentira é exaltada como libertação. Esse será o tempo em que o Anticristo governará, instaurando um sistema que exigirá lealdade absoluta. Ele não veio de forma explícita como um vilão de cinema, mas sim como um salvador carismático, alguém que oferecerá soluções para os problemas da humanidade. Mas como toda promessa falsa, haverá um preço. Ele exigirá entusiasmo, lealdade incondicional e liberdade de sua marca. Aquele que não for submetido será tratado como inimigo do sistema. Isso lembra algo? Qualquer semelhança com ditaduras do passado não é mera coincidência. E aqui está o ponto crucial: a maioria das pessoas não verá o perigo até ser tarde demais. A tecnologia e a comunicação global tornaram possível espalhar narrativas falsas em questão de segundos. As massas levarão a acreditar que o Anticristo é a única solução, que ele traz paz e unidade. Mas, por trás das cortinas, ele será o arquiteto de um engano mortal. Será um tempo de 1260 dias de domínio sombrio, onde a verdade será distorcida e o medo será a principal ferramenta de controle. Mas em meio a essa crise, algo inesperado aconteceu. No auge da escuridão espiritual, quando o Anticristo estiver no controle, Deus não ficará em silêncio. Ele enviará 2 testemunhas poderosas para proclamar a verdade em meio ao caos. Esses 2 homens não serão pregadores comuns, mas profetas ungidos e revestidos de autoridade divina. Durante 1260 dias, eles falaram sem medo, confrontando diretamente o regime do Anticristo. Eles não apenas anunciarão o juízo iminente, mas também chamarão a humanidade ao arrependimento. O mundo, mergulhado em engano, verá que Deus ainda está operando, mesmo quando tudo parece perdido. Essas testemunhas terão um impacto gigantesco, desafiando as mentiras do sistema global e expondo o verdadeiro plano de Deus. Muitas verão suas palavras como uma ameaça, pois elas interromperão a falsa paz estabelecida pelo Anticristo. Enquanto a mídia e os governos tentam silenciá-los, suas vozes ecoam ainda mais fortes.
O povo estará diante de uma escolha: seguir o caminho fácil do engano ou enfrentar a verdade, mesmo que isso signifique a perseguição. Como nos dias de Elias e Moisés, esses profetas não serão sozinhos. O próprio Deus os respaldará com sinais e maravilhas. A presença dessas testemunhas será um divisor de águas. Enquanto alguns se voltarão para Deus, confirmando o chamado ao arrependimento, muitos odiarão com todas as forças. Elas se tornarão os vilões da narrativa global, sendo difamadas, perseguidas e rejeitadas. A sociedade verá como radicais perigosos, e a perseguição contra eles crescerá. Mas nem mesmo a hostilidade do mundo será suficiente para calá-los. Afinal, eles foram enviados por Deus com um propósito, e nada poderá detê-los até que seu tempo termine. Mas o que exatamente esses homens farão para deixar o mundo em choque? As duas testemunhas não serão apenas mensageiros comuns. Elas serão portadoras de um ministério profético de proporções épicas. Durante 1260 dias, elas falarão com autoridade divina, sacos de luto como símbolo de desespero e urgência. Sua mensagem será direta: o tempo está se esgotando, e Deus está dando a última chance para a humanidade se arrepender antes do juízo final. Seus discursos serão como um trovão em meio ao silêncio do conformismo, abalando aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. Mas, para muitos, suas palavras serão um incômodo insuportável. O poder que Deus concederá a esses homens não será apenas em palavras, mas em atos. Como Elias, eles terão autoridade para impedir a chuva, deixando terras áridas e nações em desespero. Como Moisés, poderá transformar águas em sangue, provando que sua mensagem não é apenas retórica, mas uma demonstração prática do juízo divino. E para aqueles que ousarem atacá-los? A resposta será imediata. O fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos, assim como aconteceu com os 50 homens consumidos pelo fogo no episódio de Elias em 2 Reis. Será um espetáculo sobrenatural que desafiará as leis da lógica e da ciência. O mundo estará diante de algo que não poderá ser explicado pelos especialistas da época. As testemunhas serão vistas em todos os noticiários, seus feitos compartilhados em redes sociais, e o mundo inteiro tentará encontrar justificativas para seus poderes. Alguns dirão que são impostores, outros os chamarão de terroristas espirituais. Mas ninguém poderá ignorá-los. Eles serão a voz que ressoa acima do barulho da mídia, dos governos e dos falsos profetas. No entanto, essa resistência crescente os colocará na mira do anticristo. E quando isso acontecer, a fúria do mundo se voltará contra eles de maneira ainda mais cruel. O mundo moderno confia na ciência, na tecnologia e não que pode ser explicado racionalmente. Mas as duas testemunhas surgirão para quebrar essa lógica, trazendo milagres que farão a humanidade questionar tudo o que acreditava saber. Elas terão poder para impedir a chuva, deixando regiões inteiras em seca total. A escassez de água causará colapso econômico, fome e desespero. Será impossível ignorar o impacto de suas ações. A cada dia que passar, os governantes tentarão detê-los, mas nada funcionará. Seu poder não será fruto de ilusão ou tecnologia. Será sobrenatural, uma manifestação direta de Deus. Assim como Moisés diante do faraó, essas testemunhas transformarão águas em sangue e trarão mentiras sobre a terra. Imagine rios inteiros tornando-se vermelhos como o juízo de Deus, um alerta para aqueles que ainda insistem em negar a verdade. Será um golpe direto no sistema do anticristo, desmascarando sua falsa suspeita. Seu reinado de mentiras resultará a desmoronar. Mas, ao preferir de se arrepender, muitos preferirão suportar seus corações. Afinal, é mais fácil chamar um milagre de fenômeno inexplicável do que admitir que Deus não está no controle. E para aqueles que tentam atacar, o destino será assustador. Assim como Elias fez no passado, as testemunhas terão o poder de lançar fogo contra seus inimigos, fulminando aqueles que tentam detê-las. Será uma demonstração inquestionável de autoridade divina. Exércitos tentarão eliminar, mas falharão. Os ataques serão feitos, mas não terão sucesso. Eles serão intocáveis até que sua missão seja completa. Mas quando esse tempo terminar, algo chocante aconteceu.
e o mundo inteiro assistirá ao desenrolar do evento mais inesperado da história moderna. O ser humano tem um histórico curioso. Rejeita aquilo que não consegue controlar. E com as duas testemunhas não será diferente. Eles não serão celebrados como grandes líderes espirituais, nem tratados como visionários. Pelo contrário, a mídia, os governos e a sociedade como um todo os enxergarão como uma ameaça ao progresso e à paz global. Seus milagres, em vez de despertarem fé, causarão indignação. As pessoas preferem acreditar que são terroristas religiosos, fanáticos perigosos que desafiam a ordem mundial. A perseguição será implacável, e o desejo de eliminá-las crescerá a cada dia. O anticristo não perderá a oportunidade de usar isso a seu favor. Ele mobilizará nações inteiras contra essas testemunhas, pintando-as como vilões que precisam ser silenciados. Campanhas serão lançadas, especialistas farão análises científicas para desacreditar seus sinais, e até figuras religiosas dirão que elas são uma fraude. As redes sociais estão repletas de debates acalorados. Alguns tentarão alertar sobre a verdade, mas suas vozes serão abafadas pelo ódio e pela censura. Afinal, ninguém quer ouvir uma mensagem de justiça quando prefere acreditar em promessas de um futuro utópico. Mas a divulgação não será apenas ideológica, será física e brutal. Aqueles que se posicionarem ao lado das testemunhas sofrerão represálias, serão perseguidos e até mortos. Ser cristão nesse período será um risco de vida. A ordem mundial não tolerará dissidências, e quem se opuser ao sistema será tratado como inimigo do progresso. A tensão crescerá em níveis insuportáveis. O mundo inteiro será dividido entre aqueles que rejeitam a verdade e os poucos que ainda permanecem firmes. E quando a impaciência atinge o ápice, algo drástico acontece. O anticristo finalmente fará com que o mundo inteiro espere ansiosamente. O momento em que o mundo inteiro aguardava finalmente chegará. O anticristo, com sua influência absoluta, finalmente conseguirá eliminar as duas testemunhas. Ele não apenas ordenará sua execução, mas fará questão de transformá-la em um espetáculo global. Câmeras transmitirão ao vivo, e bilhões de pessoas assistirão ao evento como se fosse um grande triunfo. Os corpos das testemunhas serão deixados nas ruas de Jerusalém, expostos como um troféu. O relato será claro: o regime do anticristo venceu, e qualquer resistência contra ele será esmagada. Mas, ironicamente, será nesse momento de aparente vitória que o destino da humanidade estará selado. Uma ocorrência global não será nada menos que macabra. Em vez de luto, acontecem reuniões. Pessoas trocarão presentes, festas e darão risada diante dos cadáveres. Será uma versão distorcida do Natal, onde a humanidade celebrará não o nascimento de Salvador, mas a morte daqueles que falaram em nome dele. O nível de depravação atingirá um ponto sem retorno. As redes sociais explodiram com memes e piadas sobre a derrota das testemunhas. Líderes mundiais discursarão sobre o fim do fanatismo e a chegada de uma nova era de paz. Mas será uma paz falsa, construída sobre o sangue dos justos. Por 3 dias e meio, os corpos das testemunhas permaneceram inertes, como um símbolo do que acontece com aqueles que desafiam o poder do anticristo. Será um período de grande quebra para o mundo, que acreditará que finalmente se livrou aquelas figuras incomodas. Mas como em toda boa história, o último capítulo ainda não foi escrito. E quando o mundo menos esperar, algo absolutamente inesperado acontecerá, algo que mudará tudo em questão de segundos. Há 2000 anos, quando João escreveu sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11, parecia impossível que o mundo inteiro pudesse testemunhar um único evento ao mesmo tempo. Mas hoje, com transferências ao vivo, redes sociais e internet de alta velocidade, essa profecia não só faz sentido, ela é realizada. As mortes das testemunhas serão transmitidas globalmente, com milhões de pessoas assistidas em tempo real. Os noticiários cobrirão cada detalhe, as redes sociais se encherão de postagens e hashtags, e o mundo todo participará desse momento como se fosse um espetáculo. E aqui está o detalhe mais impressionante. A própria tecnologia que permitirá essa celebração será a mesma que testemunhará o maior choque da história. Enquanto as pessoas ainda estão rindo e comemorando,
algo fora da compreensão humana aconteceu. Após 3 dias e meio, as testemunhas voltarão à vida. O que parecia ser um capítulo encerrado se tornaria um evento sem precedentes. As câmeras seguirão gravando, os celulares continuarão transmitindo, e o mundo verá o impossível acontecer diante de seus olhos. Os risos se transformam em gritos, e os risos se celebram em pânico absoluto. A ressurreição das testemunhas será um golpe fatal na autoridade do Anticristo. Aquele que se disse invencível não terá resposta para o que acabou de acontecer. Como explicar 2 mortos voltando à vida sem intervenção médica? Como negar algo que bilhões de pessoas acabaram de ver? O medo será contado pela terra. Os governantes ficarão em silêncio, a mídia entrará em colapso e até os mais céticos não poderão mais fugir da verdade. Mas a surpresa não termina aí, pois depois da ressurreição, algo ainda mais grandioso ocorrerá. E então, diante dos olhos do mundo inteiro, algo impossível acontece. As 2 testemunhas se levantam. Após 3 dias e meio de humilhação pública, de corpos largados ao relento como troféus de um regime opressor, eles voltam à vida. O que antes era uma celebração global se transforma em um pesadelo vivo. Os risos desaparecem, a incredulidade toma conta. Corações aceleram, multidões entram em pânico. Como é possível? Como alguém que estava morto pode simplesmente reerguer? Não há explicação científica, não há justificativa política. O mundo todo percebe, em um instante, que zumbiu da coisa errada. O impacto desse momento será avassalador. Governantes, jornalistas, ateus, seguidores do Anticristo, todos verão a cena em tempo real. A transmissão será transmitida ao vivo, sem filtros, sem manipulação. Um silêncio ensurdecedor contará ao mundo. O Anticristo, que parecia invencível, será exposto como uma fraude. A humanidade, que pensou ter sido libertada das testemunhas, perceberá que estava errada. Será tarde demais? Alguns, aterrorizados, tentativas de arrependimento, mas muitos continuarão suportados. Afinal, quando alguém se recusa a ver a verdade mesmo diante do impossível, já não há mais volta. E então, em meio ao choque, um som ecoará dos céus. Uma voz poderosa chamará: subam aqui. E diante dos olhos de bilhões de pessoas, as testemunhas começarão a ascender ao céu. Será uma cena gloriosa, semelhante à ascensão de Jesus. Elas subirão envoltas em nuvens, deixando para trás um mundo que zumbiu delas. Mas essa não será apenas uma despedida triunfal, será um aviso final. Pois se Deus pudesse trazer essas testemunhas de volta à vida, o que mais Ele poderá fazer? O tempo da graça está se esgotando. E quando a humanidade perceber isso, já será tarde demais. A história das 2 testemunhas não é apenas um evento isolado do fim dos tempos, é um último aviso. Deus, em sua misericórdia, enviará esses profetas para dar à humanidade uma chance final de se arrepender. Mas quantos realmente estão ouvindo? Durante 1260 dias, elas proclamarão a verdade, alertando que o juízo está próximo. E, como sempre, a maioria rejeitará a verdade e escolherá acreditar na mentira. O ser humano tem essa tendência perigosa de ignorar sinais óbvios, de insistir em sua própria autonomia até que seja tarde demais. O que impede muitos de ouvirem hoje não é uma falta de provas, mas uma resistência em aceitar que não estão no controle. A morte e ressurreição das testemunhas servirão como um divisor de águas. Para alguns, será um último chamado de alerta. Para outros, será a confirmação de sua rebeldia contra Deus. A pergunta que fica é: e você? Como reagiria? Se estivesse vivo durante esses eventos, seriam daqueles que zombariam das testemunhas ou aquele que consideraria a verdade? Hoje, muitas pessoas tratam Deus como um conceito distante, algo opcional. Mas quando sinais como esses começam a acontecer diante dos olhos do mundo, não há mais espaço para neutralidade. A escolha precisa ser feita. E se há uma lição a ser tirada disso tudo, é que o tempo é um recurso limitado. Cada dia que passa é um dia a menos. A graça de Deus ainda está disponível, mas por quanto tempo? Não espere até que os sinais sejam inegáveis para buscar a verdade.
Quando chegar a hora, será você quem zombará ou quem considerará o que está acontecendo? Pense nisso, porque a história das duas testemunhas não é apenas sobre o fim do mundo. É sobre a decisão mais importante que qualquer pessoa pode tomar. O mundo já está se preparando para esse momento, mesmo sem perceber. O caos cresce, a verdade é distorcida, e as pessoas se tornam cada vez mais insensíveis ao que realmente importa. Mas você não precisa ser apenas um espectador dessa história. A questão não é se esses eventos acontecerão, mas quando. E quando acontecerem, de que lado você estará? Você será alguém que ignora os sinais, que zomba da verdade, ou alguém que confirma a realidade antes que seja tarde demais? Pense bem, quantas vezes Deus já tentou chamar sua atenção? Quantas oportunidades você já teve de se aprofundar na verdade, mas optou por ignorar? A história das duas testemunhas não é apenas um relato sobre o fim dos tempos, é um alerta para cada um de nós. Você tem uma escolha a fazer. Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo ou vai buscar entender o que realmente está por trás dos eventos que se desenrolam diante dos seus olhos? Se essa mensagem fez sentido para você, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre os sinais do fim dos tempos. Uma informação certa pode mudar sua vida, e talvez até seu destino. Agora, a decisão está em suas mãos. O que você fez com tudo o que acabou de aprender?